Olá, sou a professora Rosângela, estou aqui representando os professores dos segundos anos da Rede Municipal de Ensino de Umuarama e vou conversar com vocês hoje sobre o componente curricular de Geografia e as atividades que foram propostas. Nosso objetivo é fazer algumas orientações para ajudá-los a orientar os alunos em casa. O componente de Geografia está organizado em 4 aulas. Na primeira aula, o aluno vai estudar um pouquinho sobre o campo e a cidade, sobre as diferenças e semelhanças entre as coisas do campo e da cidade. E aí o objetivo é que vocês assistam 2 vídeos propostos, conversem com os alunos a partir do que viram lá nos vídeos, e aí coloquem o aluno para fazer a seguinte atividade. É um exercício de imaginação. Peçam que fechem os olhos e imaginem. Como é lá no campo a locomoção das pessoas? Como é na cidade? E a paisagem é diferente entre campo e cidade? Peçam que imaginem. Alimentação, será que é diferente o que acontece lá no campo e o que acontece na cidade? Bom, depois de fazer esse exercício de imaginação, os alunos estão prontos para fazer a atividade, que é registrar por meio de desenho as diferenças e semelhanças entre campo e cidade. O que é importante? Quem está acompanhando os alunos precisa fazer a leitura do texto que está proposto. E neste texto traz algumas imagens que ajudam a entender a agricultura, a pecuária, o extrativismo e a indústria. Depois de fazer essa leitura, vocês vão conversar com os alunos e aí eles vão fazer atividade, 2 atividades. Na primeira delas, eles vão olhar algumas imagens e comparar, separar o que é origem na agricultura e o que tem origem na pecuária. E vão preencher o quadrinho que está proposto lá. Na segunda atividade é sobre extrativismo. Eles vão preencher uma frase, tem lacunas, tem espacinhos, que eles vão colocar as palavrinhas lá, que já estão propostas no material. E esta frase, ela fala sobre o açaí, que as crianças conhecem bem, né? O açaí, que é uma planta e dela se produz vários produtos. Depois que preencher essa frase, dá uma lidinha, vê se ficou coerente, vê se ficou lógico. Será que eu coloquei a palavrinha no lugar certo? Na terceira aula, o aluno vai estudar um pouquinho sobre um bem precioso, que é a água, o uso da água, sua conservação e a preservação dela. Então veja, tem proposto no material um vídeo que é do Regastão. Também está proposto lá algumas perguntinhas. Vocês podem assistir o vídeo e fazer uma conversa com os alunos a partir dessas perguntinhas. Depois disso, eles estão preparados para fazer a atividade. A primeira delas é escrever sobre o uso da água. Então veja, em casa, conversem com as crianças. Para que a água serve, né? Para que se utiliza a água? Como nós usamos a água em casa? E aí escreve no quadro, né, uma lista das possibilidades de uso da água. E a segunda atividade, eles vão completar a frase. Tá lá a perguntinha e eles vão responder assinalando. Depois eles vão de assinalar, escolhe qual é a palavrinha e coloca lá na frase. Depois lê, vê se tem lógica. Essa atividade, ela começa com uma seguinte questão, né? O que nós temos que fazer para não faltar água? Na quarta aula de Geografia, os alunos irão estudar um pouquinho sobre as diversas representações de um mesmo objeto. A primeira proposta é a seguinte: vocês vão pegar um objeto, seja aí da escolha de vocês. Eu escolhi, para fazer a atividade, para essa proposta, um copo. Vocês vão fazer o seguinte: vão pedir para o aluno posicionar esse copo e se levantar. Peçam para que ele faça o seguinte: olhem o objeto de cima. Peçam para que ele diga o que você está vendo, quais partes do objeto é possível ver desta forma, né? Eu olhando totalmente de cima. É importante que vocês leiam o texto que está orientando sobre isso, porque existe um nome científico, né?
Nome para isso é visão vertical, olhando de cima para baixo, olhando só essa parte do objeto então. Não consigo ver as laterais, não consigo ver o fundo. Bom, feito isso, o aluno vai representar então a visão vertical. Tem um quadrinho específico onde ele vai fazer isso. Depois disso, peça para que eles se afastem do objeto. Olhem, agora preste atenção, eu estou longe do objeto, estou no alto, mas agora de frente. Nesta posição que se chama visão oblíqua, que partes eu vejo do objeto? Como eu vejo o objeto? E ele vai representar isto que ele está vendo. Ele vai representar o objeto desta forma. Bom, depois disso, ele está pronto para fazer duas atividades que estão relacionadas com a visão oblíqua e com a visão vertical. E assim nós encerramos as 4 aulas de geografia. Agradecemos a atenção de todos, esperamos ter contribuído com o trabalho de vocês e desejamos bom estudo para os alunos.